Olá, a gente vai mergulhar hoje numa história contada através de cartas. Uma conversa entre dois irmãos que durou décadas. Atravessou oceanos, essa história de Itz e Eli Jaffe, uma troca de correspondências muito humana sobre sonhos, dever e, claro, sobre laços de família que nada pode quebrar. Para começar, vamos pensar nessa pergunta que é o coração de tudo. Imagina só por um momento. Como seria se a grande paixão da sua vida, aquele seu maior sonho, fosse realizado por outra pessoa, e essa pessoa fosse seu próprio irmão? É uma situação e tanto, né? E para a gente entender essa dinâmica toda, a primeira linha do livro já nos dá o contexto. Isso aqui não é ficção, é a crônica de uma família real, moldada pela experiência de imigrantes judeus que construíram uma vida nova bem no coração dos Estados Unidos. Ok, vamos lá. O nosso ponto de partida é a cidade de Cleveland, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A casa da família Jaffe não era só um lar, sabe? Era um centro de atividade sionista. E o irmão mais velho, o Itz, era grande estrela, carismático, um verdadeiro líder do movimento jovem da época. Aqui, a gente consegue ver bem o ambiente que formou os dois. Os pilares da vida deles estão todos aí. Uma fé que era moderna, mas com raízes na tradição, e um sionismo fervoroso, aquele movimento para criar um Estado nacional judaico. A casa deles vivia cheia de viajantes da Palestina. Então essa ideia de construir um país não era algo abstrato para eles. Era uma presença viva, pulsante no dia a dia. E essa citação do Yeats, de 1948, é muito poderosa. Ela captura perfeitamente a angústia dele. De um lado, o dever com os pais. Do outro, um senso de dever histórico. Ele sentia a urgência daquele momento e também a frustração de ver que muitos queriam o Estado judeu, mas poucos estavam dispostos a ir até o fim, a fazer o sacrifício. Mas aí, como acontece na vida, o destino entra em cena. O momento crucial muda tudo e dá início à grande ironia que vai acompanhar a vida deles para sempre. Vamos ver direitinho como essa inversão de papéis aconteceu. Essa linha do tempo mostra a sequência de eventos com perfeição. O Itz, que era o pioneiro, já estava com o pé no navio, pronto para ir. Mas o destino, que veio na forma de um pedido do movimento e, mais importante, de um novo amor, acabou mantendo ele nos Estados Unidos. Anos depois, que ironia, é o irmão mais novo, Eli, que pega essa tocha e realiza o sonho original do Itz. E é isso que nos leva ao coração do livro, a correspondência entre eles. Por quase 30 anos, as cartas foram a ponte que conectou essas duas vidas, tão separadas geograficamente, mas tão profundamente entrelaçadas. Essa comparação lado a lado é fascinante. De um lado, temos o Itz construindo o sonho americano, expandindo os negócios da família, se tornando um pilar da comunidade dele. Do outro, o Eli, vivendo na linha de frente da construção de uma nação em Israel, dando aulas, servindo no exército, encarando de frente os desafios de um país jovem. São duas formas bem diferentes de viver os mesmos valores que aprenderam em casa. A voz do Yeats nessa carta de 1965 revela muita coisa. Ele tem sucesso, é próspero. Mas por baixo disso tudo, existe essa luta constante, essa pergunta sobre o propósito sionista que ficou para trás, sabe? O sonho nunca foi embora de verdade. E aqui, em total contraste, a voz do Eli. Enquanto Itz luta com o propósito dele, o Eli está completamente mergulhado na ação. Para ele, não basta só falar sobre mudança, ele precisa se envolver, participar ativamente na formação da sociedade israelense. É a realização na prática do sonho que o irmão dele um dia liderou. Então, a gente chega ao clímax emocional da história. Depois de décadas trocando cartas, Itz finalmente viaja para Israel. É aquele momento em que o sonho e a realidade finalmente se encontram. Pensa no peso que essa frase simples carrega. Quase 20 anos se passaram. 2 décadas sonhando, escrevendo, imaginando um lugar, enquanto o irmão mais novo estava lá, construindo uma vida. Essa visita não foi só uma viagem, foi o fechamento de um ciclo. E as palavras do próprio Yeats, depois da viagem, são de arrepiar. O sonho não era mais uma ideia abstrata, era real, era emocionante. E a pessoa que o guiou por essa experiência toda foi o próprio irmão. A gratidão na voz dele é algo que a gente quase consegue tocar. No final das contas, a história não é sobre quem foi ou quem ficou. É sobre essa conversa que nunca parou, que manteve os dois conectados. Apesar dos caminhos tão diferentes, as cartas mostram que essa relação era a âncora na vida de ambos.
Então, o ponto central é esse paradoxo. A distância não separou os dois, na verdade uniu de um jeito único. A necessidade de escrever, de explicar a vida um para o outro, de compartilhar os pensamentos mais íntimos, acabou criando uma proximidade que talvez eles nem tivessem alcançado se morassem na mesma cidade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A vida do Itz e do Ellie foi moldada por uma única e longa conversa, que os sustentou através do tempo e da distância. E isso nos faz pensar: quais são as conversas que definem o rumo da nossa própria jornada, né?